Pessoal, tudo bem? Hoje vocês teriam um vídeo super levinho. Eu ia falar aqui sobre aquela coisa de felicidade ser o encontro do acesso com o tempo para usufruto. Eu ia falar, a gente ia mencionar aqui coloreiro aqui e falar sobre autoconhecimento. E aí veio um vídeo nesse sábado e mudou tudo. Essa nossa conversa de hoje, ela vai ser muito marcante aqui no canal. E talvez até vire capa do canal esse vídeo para que as pessoas que seguem o canal não deixem de vê-lo. Sabia que em algum momento eu teria que falar sobre isso. Vai ser uma confissão e vai ser um assunto bastante pesado. E em algum momento eu vou ter que falar sobre infância, sobre uma série de outras coisas. E isso daqui eu já me sinto confortável para falar. Começando terapia, tô de novo. Estamos correndo atrás aí de uns prejuízos outra vez. Ah, eu costumava dizer que esse jogo aqui, o Onimusha, e a internet tinham me transformado num monstro. E conforme vocês podem ver em Obi-Wan, por mais que vocês odeiem os novos lançamentos, por mais que vocês queiram sabotar a Disney, que eu tô ligado que tem uns de vocês que são assim, no meio desses seriados e filmes que vocês podem odiar, porque são horrorosos, tem umas mensagens que você pode extrair caso você queira. E nessa luta do Obi-Wan com o Darth Vader, ele insiste em dizer que o Anakin tá morto. O Obi-Wan pede desculpas para ele e tem um momento, eu não sei exatamente em qual aqui, que ele fala assim: fica tranquilo, não foi você que aniquilou o Anakin, não foi você que acabou. Agora eu não lembro que palavra que ele usa, mas não foi você que destruiu o Anakin, fui eu. E eu vou fazer o mesmo com você. Quando eu assisti essa cena aqui de Star Wars, imediatamente eu pensei no Takeuchi, eu pensei no discurso que eu ensaiei para ele, porque eu queria falar bonitinho, eu queria usar as palavras certas, e depois de trabalhar tantos anos na Bridgestone, eu falei, cara, preciso seguir com a minha vida, preciso ir embora daqui, e é isso. Mas eu preciso te dizer que, assim, antes de você ser promovido para Shokucho, quando você era só Hancho, a gente era muito amigo. Não que a gente não seja, mas a gente era próximo. E foi tudo que você me ensinou naquela época e tudo que você me ensinou sendo Shokucho que me tornou boa parte de quem eu sou. Então, na época que você era Hancho, você foi como um grande irmão. E como Shokucho, você conseguiu desempenhar um papel de pai na minha vida e por isso eu te agradeço muito. Eu aprendi muito com você. E aí ele com aquela cara de paisagem é, japonês da vida real tentando imitar japonês de anime, porque ele era desses, eu olhava com aquele tom de superioridade e falava assim, eu vivo falando um monte de coisa o tempo inteiro, e nem por isso as pessoas vêm me agradecer, não fui eu que te ensinei, foi você que aprendeu. Vou agradecer o cara pelos ensinamentos dele, ele vai me joga esse ensinamento que me marcou também pro resto da vida, porque é interessante, os alunos que não aprenderam nada de inglês comigo é simplesmente porque eles não construíram o conhecimento que eu estava disponibilizando durante todo o tempo que eu disponibilizei. E todos os alunos que chegaram à fluência, eles chegaram à fluência por mérito deles. Então, meu papel pode até ter sido importante, mas eu acho que se fosse ensinar verbo to be, eu já teria morrido de fome. E são outras coisas que me fazem continuar no mercado que não somente o conhecimento. Geralmente a pessoa é completamente mérito dela, que ela consegue aprender o que ela aprendeu. E é por isso que tem gente do FIES que está bem na vida hoje. E o cara é extremamente grato pelo FIES, que bom que existe. Que bom mesmo, mas dada qualquer oportunidade, a pessoa aprenderia do mesmo jeito. Enquanto tem um monte de gente que, quando é catapultado simplesmente pela existência da oportunidade, não constrói absolutamente nenhum conhecimento, embora tenha toda a oportunidade do mundo de fazê-lo. Tudo bem que as faculdades são meio ruins, mas pelo menos orientação de onde encontrar conhecimento para construí-lo, a pessoa consegue.
o Anderson, que vai perder o vídeo de boas-vindas do canal para esse vídeo que eu estou fazendo agora, ele está indo para mostrar para vocês que toda a boa vontade do mundo de ser um educador e transformar a vida das crianças e dos adolescentes não é suficiente se eles não quiserem. O problema do Brasil é que os adolescentes não estão querendo, porque eles não veem aplicação para o resultado do conhecimento, que sim custa muito para ser construído. Custa muito para ser construído. A gente falaria sobre isso. É, é, e olha que engraçado, não foi esse jogo que me transformou no monstro, e não foi a internet que me transformou no monstro, fui eu que me transformei. E durante muito tempo, por consequência da minha infância, e eu tô falando. Eu tô fazendo esse vídeo antes de falar da minha infância, para vocês não falarem assim, ah, também, né? Ele sofreu tanto, tadinho, que ele merecia ser essa pessoa arrombada que ele foi aí, porque ele tava sofrendo. Não caio nessa daí, não. Caio nisso. E vocês não vão entender nada, porque agora eu vou dar uma volta enorme e só vou voltar para esse começo, para essa introdução do vídeo no final. Então, se vocês estiverem morrendo de curiosidade agora, vocês meio que se lascaram. É, o Japão era completamente feudal, até que determinados feudos começaram a ficar muito mais fortes do que os outros, e até que Oda Nobunaga conseguiu um dos maiores exércitos do Japão, e mais do que isso, ele conseguiu contato com os portugueses. Olha que interessante, vocês aí que adoram a cultura samuraica do caminho da espada. Veja bem o que aconteceu. Quando o Nobunaga teve contato com a pólvora, ele mudou muito as regras do jogo, porque não só ele tinha os maiores exércitos e os mais leais, como ele também tinha práticas de guerra extremamente recompensadoras para quem se juntava a ele. Ele era muito impiedoso, então ele não deixava rastro de pessoas para se vingarem dele. E quando ele chegava para invadir uma cidade e tinha concentrações ali dos melhores guerreiros para enfrentá-lo, ele tinha pólvora para fazer um grande estrago, para abalar a moral dos defensores da região, e aí entravam todos os soldados que sim eram guerreiros e que sabiam usar muito bem espadas e lanças. Nessa época, os canhões começavam a aparecer e não era todo mundo que tinha. Então, o poder bélico do Oda, porque as pessoas vivem isoladas em feudos, então o pai só lutava com espada, o seu avô só lutava com espada, o seu tataravô só lutava com espada, você só via história de gente que lutava com espada. E de repente tem um cara aí que entra no feudo de todo mundo, arrasando tudo, dando tiro. É um negócio que o cara segura assim, aperta o botão e pá, e a pessoa cai morta. Começaram pela tecnologia, pelas manobras de guerra, pelas condições impostas e pela impiedade do Oda Nobunaga, diziam que ele tinha sido tomado pelo Gemma. Gemma. É, desculpem, vocês vão encontrar japonês de melhor qualidade em canais especializados. Eu não sou estudioso da língua japonesa. É, O que eu peguei empiricamente no Japão é que Genma é o demônio ruim mesmo, aquele que não tem jeito. Enquanto no meio do caminho tem o Oni, e o Oni, ele é o... A palavra Oni, ela é demônio, sim, mas ela é um demônio fruto da obstinação. Quando você quer tanto alguma coisa, você se dedica tanto a uma coisa que você fecha os olhos para tudo e é capaz de pagar qualquer preço. Oni Ryu, Akuma, são todos personagens que alimentam esse estereótipo do resultado da obstinação. Mas acreditava-se que o Nobunaga ele não era simplesmente Oni, porque ele não queria simplesmente alguma coisa, não era por querer, era porque ele era demoníaco mesmo, era porque era o Genma e ele precisava ser parado. E para parar o Genma, vamos lá, seguidores de Lucas Bastos, vocês sabem que você não consegue parar uma potência bélica com poesia. Para você parar alguém má, você tem que se rebaixar ao nível dele e com a obstinação
e com a força de vontade de um Oni, você tem que confrontá-lo. Eu vou falar que estou defendendo o armamento da população e não estou. Mas não porque eu acho armamento de populações uma coisa ruim, é que eu acho que o Brasil não amadureceu para isso. A gente precisa de educação primeiro, depois a gente se arma. Então, o Oni ele deixa de ser uma coisa ruim na presença do Genma, porque só a força de Oni é capaz de pará-lo. E, na minha opinião, essa é a temática do Onimusha. O Oda Nobunaga ele é tão Genma que ele precisa de um Oni Musha para pará-lo. Uma pessoa que abdique de sua humanidade e tem a obstinação de um Oni necessário para pará-lo. Só que quando fala-se das cinco pedras que esse Oni precisa, elas são de virtudes que são essenciais para o que a gente conhece como bem. Eu não acredito muito nesse negócio de bem e mal, mas ele fala que, assim, para você ter você precisa, para ser Oni, você precisa ser uma pessoa caridosa, você precisa ser uma pessoa corajosa, você precisa ser uma pessoa e ele vai em busca numa saga de herói de cinco pedras que vão despertar o Oni que existe dentro dele. E ele tem toda essa jornada, porque uma vez que destruíram todo o clã dele, é, é uma das aberturas de jogos mais fantásticas que eu já vi de todos os tempos. E você pode falar, ah, mas o jogo que lançou em 2023 tem um gráfico muito melhor. E eu acho que as coisas não são feitas simplesmente de gráficos. Tem uma abertura que, para a época e da maneira como ela estava sendo desenvolvida, ela foi uma das coisas, sim, mais bonitas que até então eu já tinha visto. E esse jogo, ele pode parecer um jogo de espada. Então, imagina você ser sobrevivente. Imagina você ser sobrevivente de um ataque desse. É basicamente o que explica a existência e a saga do Jubei, que é o protagonista dessa série. Ahn, embora esse jogo ele pareça sobre luta de um samurai Ronin que perdeu tudo na vida e que só tem um objetivo, que é se vingar do cara que destruiu toda a vida dele, esse jogo é muito mais sobre isso. É sobre amizade, sobre companheirismo, sobre camaradagem, e sobre recomeço. É, e, e tudo isso fazia muito sentido na vida de Fausto, de 20 anos, e vocês vão entender isso quando eu tratar a minha infância aqui num vídeo posterior. Então, você percebe que esse jogo ele vai ter 15% de matar bicho, de ficar matando monstros, de ficar matando os demônios. Ele vai ter mais, sei lá, uns 15, 20% de puzzle, que tem uns bestinhas de abrir caixa, mas tem uns de achar a abertura de porta. Essa é uma mecânica clássica dos jogos. E para quem não conseguia ler e não conseguia entender os diálogos, esse jogo ele foi extremamente difícil. Então eu até colocaria assim que 90% dele é puzzle, porque onde eu mais enrosquei foram nos quebra-cabeças e nas buscas de passagem. Mas para um jogador normal que está jogando em português, inglês, num idioma que conhece, esse jogo aqui uns 15% mata-bicho, uns 15% encontrar a passagem, encontrar a saída, encontrar passar no jogo, e 70% é construção de relacionamento. É impressionante como esse jogo é sobre conhecer pessoas e abrir caminhos com elas e conhecê-las, entendê-las, ver o quanto elas são diferentes de você, trabalhar com essas diferenças e trilhar a sua vida vendo o que é que você pode descobrir que vai tornar as pessoas que você ama melhores. E isso é uma coisa que eu aplico até hoje na minha vida. Porém, esse jogo ele é sensacional para saber que aquilo que é bom para você não é bom para os outros e que o que é bom para eles não serve para você. E isso não impede você de ter genuínas amizades.
E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu achava, o Fausto adolescente, achava que precisava pertencer a um grupo onde todo mundo fosse exatamente igual a ele, onde todo mundo gostasse das mesmas coisas, onde todo mundo fizesse as mesmas coisas, para que existisse ali um sentimento de amizade verdadeira. Por quê? Porque eu vinha daquela dinâmica de escola, onde todo mundo estudava a mesma coisa e tinha os mesmos hobbies. E aí você vê que não, porque eu olhava para o mundo em que eu buscava pessoas que tivessem identificação em tudo que eu gostava, e eu me sentia a pessoa mais sozinha do mundo. E foi esse jogo e o ICQ que me mostrou que eu não precisava ser exatamente igual às pessoas, eu só precisava encontrar níveis de intersecção, zonas de intersecção com elas, para dentro do universo delas entender melhor o mundo, compor melhor a realidade do mundo, e fazer com que elas tivessem interesse no meu universo e na minha jornada. Então, definitivamente, elas demonstrariam também boa vontade comigo. Isso foi muito importante. O ano era 2021. Eu cheguei, se eu não me engano, em abril ou maio de 2020. Pouco tempo depois, o PlayStation 2 foi lançado. Eu comprei o PlayStation 2 na primeira semana de lançamento. Eu Os primeiros jogos que eu joguei foram Ride Racer, um jogo de corrida que para hoje é patético, Street Fighter EX, que era aquele jogo virtual do Street Fighter, e tudo me enjoava muito rápido. E eu falava, cara, eu tenho o melhor videogame do mundo, os melhores os jogos, porque toda vez que lança o console, imediatamente o mercado não inunda de jogo, porque as desenvolvedoras ainda estavam vendo o que dava pra fazer com aquele hardware. Só tinha os jogos de lançamento, e só depois viriam Metal Gear, só depois viriam outros grandes clássicos. E aí esse jogo, ele é lançado em 2021, menos de um ano depois de eu ter chegado no Japão, pela segunda vez, quando meu japonês ainda não era bom. Então, ainda mais, assim, eu já era puto porque o japonês que eu tinha estudado no Brasil não servia para o Japão que eu conheci. Porque os 6 meses que eu fiz de escola japonesa antes de ir para o Japão eram conduzidos por uma senhora que era filha de uma imigrante japonesa que tinha aprendido tudo com a mãe dela. E a mulher já era só pozona, assim, né? E, e aí eu tinha um vocabulário que não era usado mais no Japão contemporâneo. Eu tinha tradições e comportamentos que eram ensinados para todo mundo ali naquela comunidade, mas que no Japão ninguém fazia. Aí eu já fiquei puto. Eu falei, caralho, tudo que eu aprendi nessa escola japonesa aí não serve para o Japão de hoje, talvez sirva para o passado. E aí eu peguei esse jogo. Eu falei, talvez o japonês da véia sirva para esse jogo aqui. Só que a véia era uma criança, era um bebezinho perto desse velho. Porque aqui a gente está falando do Japão de 1600. Então eu fiquei puto de novo, porque as palavras ditas aqui eram completamente diferentes para mim. Elas eram diferentes do japonês que eu estudava na rua, e eu me fudi porque eu não conseguia entender, e era um sacrifício. E eu não tinha recursos como eu tenho hoje, que eu tiro um print dessa tela, jogo no site, ele me dá a tradução e transcreve para eu ver palavra por palavra. Minha vida teria sido diferente com as ferramentas que tem hoje. Só que eu cheguei no Japão praticamente no pré-internet. Fausto, você começou esse vídeo falando que você ia fazer uma confissão e agora você está fazendo um review de um jogo. Que porra de vídeo é esse? Calma. Grande parte desse jogo é simplesmente a respeito de você. Bom, aqui tem japonês, aqui tem inglês. Aqui ele mostra todas as possibilidades que foram abertas e vividas. Então, o que a gente pode dizer é que esse cara aqui, ele meio que platinou o jogo, tá vendo? Porque ele abriu todas as possíveis interações que envolvem todos os possíveis personagens. Então, aqui é com Ikei, aqui é com Ikei, aqui é com Ikei e com Marguchi, aqui é com a Ryu, aqui é com o Ryu e com o Kotaro. E ele abriu praticamente tudo que havia para ser visto, inclusive uma coisa que eu não havia visto. Eu joguei tanto esse jogo e ele foi tão bom para mim que eu só não abri uma única cena no final, que talvez tenha sido. Bom, aí eu tentando clicar no negócio aqui no vídeo do YouTube, desculpa, que vergonha.
Eu teve uma cena que eu não abri e é justamente sobre ela que eu quero falar, porque 22 anos depois eu tô tomando uma baita de uma lição. É, pelo menos eu tô recebendo uma mensagem que explica muito quem eu me tornei. Vamos lá. Primeiro, você tem que entender quem é cada um deles. Então, a Yu é uma mulher cremosa, misteriosa, sensual, que você não sabe quem é, você só sabe que você fica meio afim dela, e que ela fica meio afim de você. O Kotaro, ele é um menino, praticamente. Ele é da Academia de Ninjas. Vocês vão falar, nossa, Naruto não existia quando esse jogo que foi criado. Naruto, enfim, não tinha sido inventado ainda. O Magochi, ele representa. Então, assim, o que você tem? O Kotaro num guerreiro paralelo, um cara que não se envolve diretamente nos conflitos, mas que busca informações e vive do bom uso dessas informações. Aí você tem o Magochi, que é o pistoleiro, e é um cara que ele vai usar espingarda, né? O Bacamarte, tem o nome do negócio lá. E ele está querendo uma quebra com o Japão antigo e tradicional. Inclusive, tem um desses eventos aqui para você liberar, em que ele te encontra e não ser tão amigo quanto ele poderia ser, ele. Mentira, nada a ver. Você tinha que estar com a pontuação máxima, porque você vai fazendo pontos de amizade, você tem scores. Que não ficam em números, mas ficam no comportamento e na postura inicial que ele tem para falar com você. E o Magochi, em algum momento, ele vai te desafiar. Ele fala: o que que você acha que é mais útil nesse mundo de hoje? É a espada ou é a espingarda? E. É, eu não sei como que eu chamo isso, desculpa, não lembro. O, se você dissesse para ele que era espingarda, ele ficava feliz e decepcionado ao mesmo tempo. Ele falava: você é muito inteligente, você é muito sábio, mas é que uma pessoa como você, eu acho que diria pra mim que era a espada. E ele ficava extremamente frustrado. Aí você carregava no memory card o save game, e aí ia lá de novo, encontrava com ele de novo, e ele te perguntava: nesse mundo de hoje, o que que você acha que é mais forte, a espada ou a espingarda? E aí você falava a espada. Aí ele virava pra você e falava: não, doutor, e te chamava para um desafio. E aí você entrava no lugar e você tinha que matar mais demônios do que ele e para ganhar pontos de respeito e presentes. O Ikei, ele é esse gordo, feio, balofo, bêbado. Depois, eu entendi isso depois da segunda vez que eu joguei, porque depois que eu aprendi japonês por volta de 2008, eu joguei esse jogo novamente. Ahn, Quando você conhece o Ikei, você reconhece ele como um senhor tradicional de um feudo que já não existia mais. Por quê? Porque o mundo que eles estavam vivendo naquela época era assim. Porque às vezes a pessoa se matava para morrer com honra e às vezes as pessoas fugiam e elas iriam viver como errantes em outros feudos que as aceitassem. ah, ou então fora de qualquer muralha, ou em qualquer lugar de passagem de estrada, como esse aqui, né? Tinha descoberto uma mina de ouro, em torno dela estava crescendo uma cidade, porque o ouro alimentava a construção das coisas que estavam aparecendo, mas não era uma terra de ninguém, porque senão não haveriam viajantes chegando ali, seria simplesmente exploração do feudo. Então eles estão num lugar arriscado, num lugar que não tem proteção de muralha e é literalmente uma terra de ninguém. Não que todos os feudos tivessem muralha também, né? O Ikei, ele tá por lá, e embora ele seja um bêbado gordo, nada contra gordo, eu sou, e bêbado, não. É, ele sonha em um dia restituir o feudo dele. Então, ele quer voltar a ter voltar a ser um senhor feudal.
logo no começo, você chega numa treta dos dois aqui, quando você entra na cidade. Vai comprar umas coisas aqui e depois ele vai entrar lá. Você vê que tem o tempo de carregamento das telas, é um negócio bem nostálgico aqui. えい、マゴジ、女はどこだ。二人で楽しくやっていたのに連れ出しやがって。あの女、お前があんまりしつこいから俺に合図を送っていたのさ。だから連れ出したんだ。É muito legal porque o Jubi ele chega, ele reconhece os dois, mas ele tinha acabado de chegar na cidade e ele já se depara numa situação de treta. E aí o cara tá falando: cadê a mulher? Cadê a mulher? Eu tava me divertindo com ela, e cadê? E aí ele fala: você acha que uma mulher se diverte de verdade com um gordo feio, pronto, igual você? E aí ele chama ele para um show, e show é um duelo de vida e morte. É, tem uma coisa muito interessante que acontece aqui, que é o comportamento dos caras, e eles falam Kenka, Kenka da. E, e aí eu acho tão bonitinho vocês falando assim, nossa, a cultura do Japão é tão bonita, o código de honra para eles é uma coisa tão importante. Mas o Japão era isso, porque quando uma pessoa chamava o outro pro show, todo mundo falava, fudeu, Kenka, sai correndo, porque você não entra no meio, porque senão você pode morrer também. Mas você acha que é uma coisa válida que duas pessoas se desafiem e briguem até a morte, e você acha que o cara que ganhou, ele de fato tem honra. Olha que interessante. Então, se os japoneses eles são extremamente civilizados e se eles pedem desculpa todo o tempo, porque no Japão pedir desculpas não é uma confissão de culpa, no Brasil, o brasileiro morre, mas não pede desculpa, porque pedir desculpas é admitir que errou. E no Japão, na China também, pedir desculpas é um sinal de sabedoria, significa que você prefere sair como culpado, não sendo, do que arrumar treta de graça com uma pessoa. Inclusive, quando o Jubi ele entra no meio, ele fala: vocês têm nome? E aí ele mostra que ele conhece o Ikei, ele mostra que ele conhece a fama do Magochi. Eles falam: vocês têm nome e vocês podem morrer por causas mais nobres do que essa besteira aí que vocês arrumaram pra tretar. E aí os dois consentem e acaba-se. E aí o que acontece? Depois que essa treta acaba, eles vão ficar sempre aqui nesse boteco, e eles estão cada um sentados no seu respectivo lugar. E uma vez que você conversa com eles, o que acontece? Você entra num estágio de troca de presentes. Bom, aqui vai ter a primeira cena em que você é apresentado para o Kotaro. Enfim, foda-se. Eu vou tentar chegar numa parte aqui em que eles estão trocando ideia. Então, aqui você tem itens, esses daqui são os utilizáveis, e esses aqui são mercadorias, e essas mercadorias você vai usar para dar de presente para as pessoas. E você não vai dar uma armadura que só serve para o Yi usar pro gordo lá, né? Porque ele vai ficar puto. E o que existe? Existe, inclusive guias eram vendidos exatamente com o score existente. Livros, para vocês terem ideia de como o mundo já foi. Livros eram vendidos para você olhar o livro e ver o que que é que você tinha que oferecer para quem, porque ainda tinha isso. O momento, e esse jogo ele é muito foda, porque o momento em que você oferece a coisa impacta no quanto essa coisa ela será avaliada.
Então, você vai oferecer uma armadura pro Magote no momento em que ele decide entrar pra treta, porque no começo ele não tá nem aí pra entrar pra treta. E tem uma parte muito engraçada, porque tem os papagaios aqui. E quando você dá o papagaio pro gordo num determinado momento, o papagaio chama ele de tonto e ele fica puto. E aí você perde muitos pontos. E quando você chega num outro momento e oferece o mesmo papagaio para ele, o papagaio fala kakoi, ele chama o cara de bonito, de elegante. E você estoura de ponto com o gordo, porque ele passa a te adorar e te dá um baita de um presente em troca do papagaio que chama ele de bonito. Não só você aprende os gostos de cada um, você entende que o Magote, ele embora... o Magote, ele é um personagem, é um pistoleiro muito interessante. Porque, ao mesmo tempo que ele é aberto à modernidade, ele quer dar tiro, ele não quer usar espada mais, ao mesmo tempo que ele é aberto à modernidade, ele é extremamente amante do clássico. Então, livros de poemas, histórias para ele e relíquias são de extremo valor. Agora você consegue pensar como que é um livro de poesia e uma relíquia histórica sendo entregue na mão do gordo? Ele vai cagar para você e vai ficar puto. O que você tá me dando essas quinquilharias? As pessoas são diferentes. O Koutaro, ele também quer coisas jovens. Então, a palavra do Koutaro é jovem. Então, quando você dá uma coisa de velho pra ele, ele vai ficar puto porque não é pra ele. E então, muitas vezes, essas trocas, porque é literalmente um presente que você dá para a pessoa. Você aborda a pessoa e fala assim: ah, a gente é tudo Ronin. Ninguém tem guarda-roupa, ninguém tem armário. A gente vive tudo com a roupa do corpo. Quando eu vou grindar e dropo um negócio aqui que eu não vou usar, não faz sentido eu ter para mim. Então, as pessoas elas tinham um nível de trocas que superava a necessidade, que contornava a necessidade de dinheiro. Contornava não é a palavra. Que fazia com que o dinheiro fosse desnecessário. Dire Straits. Money's for nothing when you take it for free. Você não precisa de um emprego de 9 horas por dia para ter dinheiro se você tiver amigos que estão lá com o que você precisa na hora que você precisa, porque você também está lá para eles na hora que você precisa. Hollywood, Netflix, Microsoft, todos os grandes grupos, toda cultura e contracultura hoje está lutando para destruir laços entre pessoas e para transformar todo mundo em indivíduos completamente isolados que não precisam de ninguém porque trampam pra caralho. Então, como eu tenho um trabalho foda pra caralho, eu tenho tanto dinheiro que foda-se a amizade, eu compro. E tudo bem, a pessoa ela pode comprar absolutamente tudo, mas ela pode passar a experiência dela inteira de vida nessa terra sem experienciar como é a vida sem a necessidade de dinheiro, porque você tem pessoas que veem valor naquilo que você agrega ao grupo e que, portanto, te ajudam com tudo aquilo que você precisa. Esse jogo, ele é muito bonito no sentido de mostrar para você um mundo que já existiu, onde as pessoas viviam nessa base, porque na verdade dinheiro ninguém tinha, e se você tivesse muito ouro, ou você ia deixar na estalagem e ele ia ser roubado, ou você ia estar andando com ele no bolso na estrada e você ia ser roubado. Quando você é roubado e não sobra nada, ou você conhece um desconhecido, ou você pede para um desconhecido uma refeição e um pernoite, e aí você fica em dívida para o resto da vida com ele, ou então você vai para as pessoas que são o seu núcleo ali, inclusive formando clãs que vão lá buscar o que o cara roubou de você. E que vão falar: você não mexe com a gente, não, porque a gente pertence a um grupo e esse grupo é forte e se defende. Então, as conexões e a confiança entre as pessoas era muito mais valiosa do que a dinheiro propriamente dito e poder propriamente dito, porque você pode ser uma pessoa poderosa que tem 200 soldados que te odeiam e que querem ver você morto, ou você pode ser um Zé Ninguém com 5 pessoas que te amam e que não querem te deixar faltar nada. Quem é que vai ser mais livre, no conceito de liberdade que eu tinha intenção de falar, e quem é que vai ser mais feliz? Né? Quem é que vai ter uma vida mais plena? Isso aqui é muito interessante. Então, ao longo do tempo, você percebe que você vai jogando, e sim, você vai matando monstros, e sim, você vai matando bicho, e sim, você vai se lascando porque você não consegue passar de determinadas fases,
Mas você também vai encontrando pessoas ao longo do tempo em que vão te dar trocas. E olha que interessante, você vai fazendo amizades com pessoas que não são amigos entre si. Então, teoricamente só, o Magochi e o Ikei, eles não se dão bem, mas você vai fazer amizades com os dois. E o Kotaro aqui, ele tá aqui fazendo a caveira do Yu, ele tá falando, não confia nessa vagabunda. Toma cuidado com essa mulher. Sim, tem um cavalo mecânico, vai ter um tubarão-espada mecânico, vai ter uma asa delta dragão mecânica. Assim, quer ver realidade, senta na calçada e vê carro passar. Você está absorvendo almas de demônios aqui no meio do jogo, tudo bem? Me perdi no que eu tava falando. Você vai conversando com NPCs, você vai fazendo amizades com NPCs que eventualmente vão te dar algumas recompensas. Vai ter uns bêbados que vai te dar umas coisas que eles não querem mais. Você vai aprendendo muito sobre a história da cidade, sobre personagens. Inclusive, eles vão te dando muitas dicas de para onde ir, do que fazer. Você vai comprar esse papagaio, depois você vai voltar, o papagaio não vai estar lá. Coisa que em 2000, gente, era o máximo da tecnologia. Você falava assim, nossa, é igualzinho. Igual a gente fala hoje quando a gente vê os lançamentos. Chega a parte da confissão. Quem eu era no Japão nessa época? Eu era uma pessoa extremamente amargurada, putaça, que ainda acreditava no Japão que meu pai me apresentava, que se provou irreal, depois por percepção, por amadurecimento, por aprendizado. E eu era uma pessoa extremamente solitária, como sempre fui. E nesse momento, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, né? Tipo, eu, nos primórdios desse aqui, nos primórdios da internet, as pessoas se conheciam em salas de bate-papo do UOL, elas tinham o e-mail do UOL, Brasil Online, elas tinham, não existia MSN Messenger ainda, se não me engano, não lembro que ano que saiu, mas pelo menos em 2001 devia ser uma coisa irrelevante, devia estar no beta. E as pessoas elas conversavam pelo sucessor do Mirk, que foi o ICQ. E naquela época a segurança da internet era uma coisa muito frágil. E era muito fácil você colocar trojanos numa imagem, numa foto, e dizer para a pessoa: olha aqui uma foto do Japão, olha o país bonito em que eu vivo. E a pessoa fala: nossa, e clicar, e falar: ué, não abriu. Aí depois clicar de novo e falar: nossa, uma foto do Japão, que legal. E aí você tinha um trojan que você literalmente podia operar o computador dela a partir do seu. Você podia desativar o mouse, você podia fazer o mouse ficar louco, você podia tirar uma print do tela do cara, você podia, sei lá, desativar o uso do mouse, você podia abrir a caixinha de CD do cara. Se você quisesse fazer ele pensar que a casa dele estava endemoniada, ou que pelo menos o computador dele estava endemoniado, você fazia. Mas isso não era interessante, porque isso levava as pessoas a pedirem informações. E essas informações, elas levavam a formatações e ao uso de firewalls e de antivírus. E não era isso que as pessoas queriam. As pessoas queriam simplesmente explorar a intimidade e a vida do outro. Era uma espécie de voyeurismo, que hoje ainda dá pra fazer, só que hoje não é tão simples como já foi. Dá para invadir computador de alguém hoje? Até dá, mas você conhece 10 pessoas que fiquem fazendo isso o dia inteiro? Não. E na época em que as pessoas se conversavam por fóruns, porque não existia YouTube, na época que as pessoas buscavam as coisas no Alta Vista ou no Yahoo, porque não existia Google, existiam sim uns newsgroups em Outlook e você entrava em assuntos que eram do seu interesse e aí você ficava conversando com pessoas que se achavam super tecnológicas porque elas sabiam mandar um trojan. E quando eu comecei a fazer essa parada, além de ser extremamente solitário e além de ter saído de uma seita, além de ver o mundo de fora, além de ser privado do país que eu
no qual eu queria viver por falta de condições, porque o meu pai havia falido e porque eu não consegui me estabelecer aos 20 anos, eu simplesmente trabalhei para uma empresa que faliu. Eu gostava de ver o mundo de fora e a única coisa que eu segui de todos os conselhos que eu li antes de começar a fazer isso, porque teve vários outros que eu simplesmente não segui, eu deixei meu computador também frágil e aberto para quem quisesse ver. Não existia esse negócio de máquina virtual. Se existia, eu desconhecia e eu não via pessoas falando sobre isso. Tinha sim, é que eu não estava interessado. E era uma coisa tosca. Não é que eu sou um hacker. Não, eu só sabia seguir um tutorial de colocar o negócio na imagem e mandar. Mas olhando um fórum, eu prestei atenção em que algumas coisas, em que algumas pessoas falavam. E eu vi umas cinco, talvez mais, pessoas falando: se você está começando isso agora, não invada computadores de conhecidos. Não faça isso. Faça com recém-conhecidos ou desconhecidos. Invada o computador de pessoas que você não se importa. Primeiro, pelo menos nos primeiros meses, e aí depois você decide se você vai invadir o computador de pessoas que você conhece ou não. Eu segui isso e eu não invadi nenhuma das pessoas que eu conhecia, exceto uma pessoa, duas pessoas. E me arrependo profundamente. Então, na época eu conversava muito com o Zé, com a Iki, com o Glauber, e todo mundo eu fiz questão de preservar, e isso foi muito importante para mim. Mas eu comecei a xeretar computador de ex-namorada, de amiga, de ex-namorada. E aí eu entendi por que esses caras falaram isso. Eles falaram isso porque quando você começa a descobrir a intimidade das pessoas e, e, e quando você tem acesso ao que as pessoas falam em âmbito público, em zonas de confidência, de confidencialidade, pensa nas coisas que você já falou para o seu melhor amigo. Pensa nas coisas que você já falou para sua melhor amiga. Pensa para as pessoas que você já falou, para confidentes que você tem. Pois é, todas as pessoas são assim, não é só você. Hoje as pessoas elas postam confidencialidades no Reddit e tá tudo bem. Mas antigamente não era desse jeito. E eu tive a mesma sensação que muita gente que falava nesses fóruns teve também. A sensação que eu tive é que todas as pessoas, as primeiras pessoas que eu invadi, eram extremamente arrombadas, eram extremamente filhas da puta, eram extremamente infiéis e vagabundas. Eu tive todas essas impressões que as quais eu fui alertado. Por quê? Porque a gente que não seguia esse conselho eventualmente brigava com pessoas e rompia relacionamentos e abandonava grupos, porque não tinha maturidade para tancar quem é o ser humano de verdade quando você está escutando ele, quando ele não está te vendo, quando ele não sabe que você está o escutando. Então foi muito importante, porque primeiro eu achava que todo mundo não prestava, e depois eu falei, não, pera, eu também sou assim. Isso daqui que a Ilana falou de mim, isso daqui que essa amiga da minha ex aqui falou de mim, eu também sou essa pessoa. Em âmbito privado, Arthur Duval fala que lamberia o joelho de uma ucraniana que é linda e que é fácil porque é pobre. O cara, ele não fez isso para falar para o país na imagem pública dele. Ele fez isso num âmbito privado e o único defeito dele foi ser trouxa, de confiar em muita gente e não mandar para um amigo. Ele foi trouxa de não ter chamado esse amigo para uma chamada criptografada, sabendo que ele podia confiar no amigo dele que o escutava. Porque isso é coisas. Tem umas ucranianas que eu olho que eu facilmente falaria a mesma coisa pro Zé. E, e aí você fala, então cancela o Fausto, porque só de eu saber que ele falaria isso sobre uma ucraniana já faz com que eu queira excluí-lo para sempre da minha rede de contatos, porque ele não merece. E se o seu filtro moral for alto desse jeito, você vai excluir a humanidade inteira. Você só não fez ainda porque você nunca invadiu o computador dele. E aí você deve estar pensando, porra, Fausto, mas decide o que que você quer desse vídeo. Ele é sobre uma confissão do quanto metido a hacker você era quando você era pós-adolescente,
ou, ou é um review do jogo. E eu costumava dizer que esse jogo e esse aqui, eles me transformaram num demônio. Mas olha que interessante, se eu não tivesse tido a vida que eu tive e se eu não estivesse compulsoriamente no país onde eu não queria estar, sozinho como eu não gostaria de estar, eu não teria feito isso comigo mesmo. Mas o que eu fiz foi, nessa época, através de Odigo, conhecer muitas pessoas no mundo inteiro e ficar fuçando os logs de atividades dela. Então, eu não tinha interesse em, por exemplo, ficar vendo arquivos. Às vezes eu ficava, mas a graça para mim era ficar vendo logs do que a pessoa tinha digitado. E era interessante ver a pessoa digitando coisas completamente inconsistentes para pessoas diferentes. No começo eu achava que as mulheres eram vagabundas porque elas eram pessoas diferentes de acordo com os caras com quem elas conversavam. E aí depois eu entendi que o ser humano ele é muito mais complexo do que parece quando você conversa com ele. Isso me tornou muito mais tolerante a mentiras, muito mais tolerante à falsidade. Isso me tornou muito mais tolerante à adaptabilidade das pessoas a você quando você conversa com elas, porque isso é uma coisa humana e não existe bom e mal nisso, é simplesmente humano. É claro, você pode usar isso para o bem ou para o mal, e a intencionalidade, ela conta muito. E por que que esse jogo ele foi importante? É porque eu passava perrengue e quando eu entendia como era difícil você fazer um relacionamento com o AK e com o Magochi sendo você mesmo, com a Oyu era fácil, né? Com a Oyu você olhava pra ela e falava, meu Deus, como ela é bonitinha, eu daria isso aqui de presente pra você. E aí você dá, ela fica toda deslumbrada e fala, nossa, obrigado, e te dá um negócio que você gosta. É, arma ou item pra você usar no combate, ou pote de HP que ela te dava. Ah, com o Yu e com o Kotaro era fácil, porque o Kotaro ele tinha minha idade, ele gostava das mesmas coisas que eu até me identificava com o Kotaro, mas o Jubi e o Magochi eu ficava olhando, eu falava, talvez ele goste desse negócio aqui, talvez ele goste desse negócio aqui, e lidar com os maus resultados era uma coisa importante também. E então, como eu trabalhava 12 horas, descansava 12 horas, trabalhava mais 12, aí depois descansava 24 e trabalhava mais 12. Cara, eu tive um regime de horários que fudeu meu sono e até hoje eu sou um fudido na hora de dormir. Se você me deixa de férias, eu inevitavelmente vou trocar o dia pela noite e depois vou trocar a noite pelo dia, por consequência de um estilo de vida que eu tive cedo na minha vida. Porque para mim, fim de semana e folga é o dia de você não dormir. E racionalmente eu entendo que eu deveria dormir à noite e que eu não deveria fazer o que eu faço. Mas parece que a minha natureza está sempre me puxando de volta para a maneira como eu aprendi a viver depois de muito sofrimento. E então isso afetou o meu sono e agora sabemos que afetou também a minha coluna, porque se eu vou ter que colocar essa prótese de disco é porque eu trabalhei na Nippon Garaço pulando de trabalho com rolo, pulando de tablado com um rolo de fibra de vidro na mão, né? É como se eu ficasse jogando vôlei 12 horas por dia. Isso me fez ter consequências que me levaram a um sedentarismo que trouxe mais consequências ainda e agora eu preciso operar. Mas, e agora já não tem mais tanto a ver com o jogo, mas tem a ver com o quanto eu descobria coisas sobre as pessoas e depois eu aparecia como aquele cara que tinha conhecido a tailandesa no chat e gostado do primeiro papo, só que aí eu roubava, né? Porque aí eu ia usar elementos que eu sabia que a pessoa gostava. E eu, de maneira maquiavélica, aprendi a usar os sinais da pessoa com ela. Ou seja, uma adaptabilidade à fé, aos princípios, à moral, e aos gostos. Isso, no momento em que eu podia possivelmente surtar psicoticamente por ter os genes da esquizofrenia
por ter sim amigos imaginários, por ter uma criatividade, por conseguir abstrair e viver no mundo real, por conseguir viver nos livros que eu lia, por conseguir viver nas histórias que eu vivia, e continuá-las, escrever sobre elas, escrever longas cartas, criar grandes cenários, isso era perigosíssimo, porque quanto mais pessoas eu conhecia, mais personagens eu também criava e eu tinha controle de todos eles. Então, eu fui cristão para cristãs, eu fui ateu para ateias, e eventualmente eu usei a, na raiva que eu tinha de Deus, do Deus cristão, eu pregava o ateísmo com questionamentos, e às vezes eu lia logs dos questionamentos dessas pessoas com outras pessoas e usava a meu favor na minha argumentação. Filha da putagem do caralho. Acho que eu nunca vou superar isso. Mas em algum momento eu percebi que eu não tinha que usar isso pro mal, eu tinha que usar isso pro bem. Nunca prejudiquei pessoas com informações, mas eu usei informações a meu favor de uma maneira que me faria mal pro resto da vida. Literalmente pro resto da vida. Essa fase não durou para sempre, é claro. Eu fiquei cerca de 1 ano e meio fazendo isso. Mas quando eu parei, eu percebi que eu tinha desenvolvido uma habilidade que fez eu me sentir uma pessoa falsa por muito tempo. E aí, principalmente quando eu começo a dar aula para o pessoal da IG, e eu conheço diferentes pessoas com diferentes valores, e eu consigo trabalhar como espelho para todos eles e fazer eles enxergarem coisas que eles precisariam enxergar naquele momento e que seria bom que eles aprendessem. E quando eu fazia com que eles se sentissem reconfortados por poderem falar coisas e serem compreendidos, não porque existia uma ordenação universal que fazia com que a gente compatível tivesse se encontrado, mas porque eu, ao longo de muitos computadores invadidos, de muitas histórias de pessoas lidas e de muita imagem pública e privada exposta, porque uma coisa é você conhecer a imagem pública da pessoa, quem ela é para a sociedade, quem ela é dentro da firma. Outra coisa é você conhecer a pessoa, quem ela é na intimidade. E esse tempo de CQ, ele foi sensacional, porque hoje eu consigo identificar determinados discursos e prever com uma certa precisão quem é essa pessoa por trás. Então, não tem esse meme? Quando você posta no Facebook sobre superação, a gente entende que você não superou nada. Isso é um ótimo meme, é uma verdade que, que é compartilhada com razão. Mas isso era uma coisa que eu já sabia, porque eu percebi. Então, de vez em quando nos meus vídeos eu solto uns preconceitos. Eu falo, olha, tome muito cuidado com as pessoas que enxergam infidelidade em tudo, porque elas estão projetando a imagem delas nos outros. Porque nesse tempo foi uma coisa muito marcante pra mim, porque as meninas mais ciumentas com o namorado eram as mais vagabundas. É as que mais tinham histórias pra contar. E você falava, caralho, uma puta cara de santo. Não estou dizendo que toda menina com cara de santo seja puta, não é isso. E eu não estou dizendo que seja de acordo com o meu filtro. Eu acho que o errado é ela mentir pro cara. Ela dá pra quem ela quiser, eu acho perfeitamente justificável. Eu acho, inclusive, que a gente é muito atrasado em relação a isso. Estão melhorando. O pior é que a gente está passando da total repressão para uma promiscuidade improdutiva, né? E aí a gente está esquecendo que no meio disso existe o gozo. Gozo. O gozo que eu tô falando é o usufruto. Eu acho que o usufruto ele tá em algum lugar entre a quadradice do passado e a lascívia. Eu juro que eu não tô tentando falar difícil, as palavras estão vindo na minha cabeça, eu queria controlar isso, não consigo. Mas entre a vida de santo e entre a vida de culto, tem um lugar aqui no meio em que você exerce a liberdade do equilíbrio. Por isso que eu acho que pessoas que transam com 3 pessoas diferentes por dia no fim de semana, elas são problemáticas e elas estão buscando uma coisa que não é sexo e que elas não vão encontrar. Então, muitos dos meus valores, das minhas definições, elas não vieram de livros de filosofia, elas não vieram de de biografias que eu li. Eu amo biografias, livros que contam a vida da história de pessoas.
mas eu tive acesso a muitas delas de maneira ilegal. E demorou muito tempo para eu conseguir olhar para todos os meus alunos, e é claro que eu nunca invadi computador de aluno. Eu não invadi computador de ninguém depois do final de 2003, depois do começo de 2003. Então, entre 2001 e 2003, por cerca de. Eu estava aí nessa vida, e depois disso nunca mais. E hoje, quando eu conheço uma pessoa, se eu tenho alguém e essa pessoa deixa o celular destravado na minha mesa, eu não tenho interesse. Então, se você disser para mim, olha, descobri a senha do e-mail de fulano, eu não quero ver. Ah, mas o cara deixou. Ó, dá para você usar o anel de Giges e ficar invisível e entrar no quarto de fulano e descobrir tudo que ele tem lá. Eu não quero, porque eu não tenho interesse ah, na vida pessoal de pessoas por trás de quem elas são para a sociedade, porque eu sei que no fundo é tudo igual. E eu realmente não tenho interesse. E eu entendi que mentiras, que falsidade é pré-requisito para a vida na sociedade. Eu aprendi a perdoar as minhas adaptações à natureza do outro e ver que uma vez que a minha intencionalidade é boa, eu não tenho do que me envergonhar. Por quê? Porque quando eu me vi com 32 alunos na mesma empresa e eu chegava lá às 7 da manhã e saía 9 da noite, eu tinha tempo para dar minhas escapadas no meio da tarde, tirava cochilo, saía de rolê, mas assim, eu passava 9 horas por dia trabalhando dentro de uma empresa. Quando eu me vi fazendo aquele sucesso, com as pessoas gostando de mim, e principalmente eu percebia que as pessoas gostavam de mim por motivos diferentes. Nossa, ele é muito técnico, ele é muito criterioso, ele é muito culto, ele é muito descolado, ele é muito legal, ele me escuta, ele é um amigo. E eu falava, meu Deus, eu tô enganando todo mundo. E eu precisava fazer terapia para entender que não era. Que eu simplesmente estava usando a minha habilidade de entender a natureza das pessoas para construir um caminho comum de comunicação com elas. Então, hoje eu consigo dar aula para cristãos e budistas, eu consigo dar aula para ateus e para agnósticos, e consigo dar aula para petista e bolsonarista. Eu vou falar que às vezes é difícil, às vezes é nenhum. E, e eu acho que o auge de tudo isso é quando eu olho para minha agenda e eu falo, eu não preciso ser falso com ninguém, porque as pessoas que requeriam que eu me tornasse uma pessoa diferente de quem eu sou, para que eu tivesse aceitação delas, para que elas ficassem, eu mandei tudo embora. Então, e isso se tornou muito importante para mim, porque eu cheguei a dar aula para pessoas que eu não suportava, mas eu falava, não, eu tenho que ser o Juby, eu tenho que lidar com valores diferentes dos meus, e eu tenho que trabalhar com os valores dessa pessoa, e eu tenho que entregar para ela aquilo que ela precisa, porque no fundo, só o que ela precisa é inglês, e aí no meio do caminho, no meio do processo, eu vou dispondo conhecimento para as pessoas fazerem reflexões. E se ela não quiser, tá tudo bem. Eu continuo com essa política, só que quando me incomoda e me fere ao ponto de eu me sentir silenciado, aí eu falo. Aí eu não me importo que a pessoa vai embora. Isso aconteceu com cerca de 8 pessoas ao longo dos últimos, desde que eu comecei a fazer isso, 9 anos. Ou seja, é pouco. Poucas pessoas eu tive que afastar de mim porque eu não as queria por perto mais. E eu já fiz aula experimental com muita gente que eu não quis. E quando eu faço aula experimental com uma pessoa e eu falo, não vai rolar, eu me sinto extremamente orgulhoso. Eu não acho que eu estou fazendo uma desfeita para a pessoa, eu acho que eu estou ajudando a pessoa e eu estou ajudando a mim mesmo, porque senão eu teria que trabalhar com valores que não são meus e que me incomodariam. E quando eu falei que assim eu não toleraria mais determinados comportamentos, é porque quando eu escuto determinadas coisas, eu me imponho. E eu falo, bom, não é como se. Bom, eu não vou citar exemplos aqui, porque não vem ao caso.
Mas quando a pessoa ela tem valores e crenças que para mim não tem cabimento e que eu acho que são prejudiciais a outras pessoas, eu intervenho, eu falo, não, isso daqui não é desse jeito. Ou seja, eu cheguei num ponto em que você só deve usar recursos para construir laços com pessoas se você de fato tem intencionalidade, se você de fato gosta dessa pessoa, ao ponto de realmente querer ter algo com ela. Porque se você faz tudo por qualquer um, então você faz com todo mundo. E essa é a linha fina que me levou muita sessão de terapia para entender. Essa é a linha fina entre ser falso, manipulador, e de ser um bom comunicador interessado em fazer bem ao outro. E essa moralidade ela serve para quem? Para mim. Eu posso abrir uma seita falsa, a seita que dói menos, e falar é desse jeito que vocês têm que enxergar a moral? Não, porque isso é pessoal. E descobrir a sua moral e viver de acordo com ela é uma das coisas mais libertadoras que existem. Eu não achei que eu conseguiria colocar esse nesse vídeo, mas eu vou conseguir. Eu tive uma conversa maravilhosa com um aluno meu sobre felicidade. E como ele não é seguidor do canal, como ele não é seguidor da seita, ele não viu os vídeos lá atrás em que eu falo que felicidade é o encontro do acesso com o usufruto. Que não basta você ter acesso ao joguinho que você ama, você tem que ter tempo para jogar. Se a sua natureza é de praia, porque o tal segue a natureza, né? E se a sua natureza é de praia, não adianta você comprar a casa na praia e morar no centro de São Paulo e folgar 2 dias por ano. Porque aí você vai ter o acesso à casa na praia, mas você não vai ter usufruto na casa na praia. E aí, quando você ganha menos, mas mora na praia, trabalha home office, e a sua natureza é de praia, você pode ser uma pessoa mais plena. Não vou usar a palavra feliz, mas você pode ter uma vida muito mais plena, com muito mais plenitude. Por quê? Porque você está perto daquilo que é a sua natureza. Essa conversa ela foi interessante, não tem nada de novo. E aí ele falou, Fausto, eu escutei, porque a gente troca muita figurinha de música, porque ele é um músico apaixonado por bandas. E não é o Tarso. Inclusive, eu preciso apresentar o Tarso para ele. Ele falou assim, eu estava assistindo uma entrevista com o Kiko Loureiro, e ele falou que felicidade é quando você pode escolher entre duas coisas boas. Quando você escolhe entre uma coisa boa e uma coisa ruim, não é felicidade. Por exemplo, eu posso escolher entre largar ou não largar meu emprego, mas se eu largar o meu emprego é uma coisa ruim, eu não vou ter dinheiro para pagar meus boletos. Isso não é felicidade. Felicidade é eu poder escolher entre dois empregos. Entre duas coisas. O cara achar que emprego é bom, eu zoei ele por isso. Exatamente por isso eu falei, porra, você acha que emprego é bom? Você tá errado, tá vendo errado. Mas escolher entre duas cidades, escolher entre dois carros, escolher entre dois jogos, escolher entre dois que são bons é felicidade. Isso de acordo com José. Eu falei, mas aí, do mesmo jeito que, na minha concepção, felicidade é o encontro de acesso e usufruto, você precisa ter dinheiro para comprar coisa, mas você tem que ter tempo para usar a coisa. Você tem que conquistar a pessoa que você ama, mas você tem que ter tempo para ficar com ela. Porque se você conquistar a pessoa e não tiver tempo para ficar com ela, você vai deteriorar o relacionamento e o amor vai acabar. Ou você tem que, além de querer ficar com ela, ter uma natureza de ficar do lado dela. Porque não adianta você querer, você tem que ter a natureza de ficar. E tem gente que quer ficar junto, mas não tem a natureza de ficar. E quando fica, fica arrumando encrenca. Então, além de acesso e usufruto e compatibilidade, eu estou complexando a receita da felicidade porque ela é complexa mesmo. Não quer escutar, vai numa igreja. Não quer escutar a realidade, vai no culto. Você tem a felicidade. Eu estou falando de culto falso, pelo amor de Deus, gente. Não da religião falsa aqui, não da sua. Estou com saudade dessa que eu sei. Então, você tem felicidade que depende de acesso e de usufruto. E aí, você está vindo com uma receita nova. Você está dizendo que a felicidade é você poder escolher entre duas coisas, mas isso só não basta, então. Então, eu acho que, de acordo com o Kiko Loureiro, de acordo com essa rota que você está seguindo de pensamento, eu acho que a felicidade é o encontro de
ter duas boas escolhas ou mais boas escolhas, mas também ter autoconhecimento, porque sem autoconhecimento você vai entrar num paradoxo de escolhas, onde você vai ter um monte de coisas para escolher, e você vai se sentir culpado por não conseguir escolher aquela que é melhor para você. E às vezes você escolhe uma coisa achando que é melhor para você, e por falta de autoconhecimento, essa coisa te destrói. Às vezes você acha que você gosta de LOL. E você acha que para ser feliz você tem que ter tempo para jogar LOL. Aí você para de ir para a escola e abandona o trabalho de menor aprendiz porque você quer ser profissional do LoL. E você é ruim em LoL e você torce com o LoL. E ninguém gosta de jogar com você e ninguém da sua família te suporta quando você está jogando LoL. Você acha que você é feliz porque você está tendo acesso, usufruto aquilo que você sempre quis. E você acha que você está tendo que escolher entre duas boas coisas. Eu vou top ou eu vou mid. Eu vou de carry ou eu vou de suporte, porque eu sou bom nos dois. Então eu posso escolher entre duas coisas boas. Só que você não se conhece. Aí, porque você não se conhece, você não entende que o LoL é venenoso na sua vida. E que, na verdade, você acha que a culpa é do time, mas é você que é ruim, tanto de carry quanto de suporte. Não quer escutar a verdade, vai pra culto. É, ele falou: caramba, não tinha pensado nisso. É verdade, você precisa ter autoconhecimento. E quando você tem um autoconhecimento de si, você é capaz de ajudar o outro melhor. E 21 anos depois, esse jogo ele me presenteou com uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque esse cara abriu uma cena que eu não tinha aberta. E a cena que eu não tinha aberto é uma alternativa a essa aqui, que eu faço questão de deixar correr. Jubei! You're alive. Oh, you! É muito legal ver isso em inglês, eu nunca tinha visto até ontem. Spoiler, tá? Quem aparece? Hang on. Oh, you hold on. You can do it. All right. Oh, you. Thank you. Kotaro! Kotaro! Now you. Bom, aí o cara vai lá, Kotaro. mata o monstro. Eles têm um momento aqui que é bastante emocionante. Mas vamos a essa história. Ele não confia no Yu, por quê? Porque ele é ninja e porque ele julga as pessoas de acordo com as informações que ele tem. E ele fala: não confie nessa mulher. Eu tô vendo aí vocês de chamego, mas não caia na onda dela, porque você vai se decepcionar, porque eu sei quem essa mulher é. E no meio do caminho, a gente descobre sobre a história dele. Ele descobre que a mãe dele foi morta porque ela o abandonou. E dizem pra ele que a mãe dele o abandonou. E ele passa a infância inteira achando que ressentido com isso e com raiva de mulheres, então ele era um incel medieval, até que ele descobre que na verdade não, que a mãe dele não queria que ele fosse para a escola de ninjas, que a família e que a mãe dele não queria que ele fosse militarizado, e que tentou fugir com ele. E que por tentar fugir com ele, ela foi assassinada, punida. Ele foi colocado na escola de ninjas e contaram para ele que ela tinha fugido, e morrido no processo de fugir. Ela é irmã de Oda Nobunaga. E a Will. A Will é irmã de Oda Nobunaga. E quando ela casa com o senhor feudal, porque o Oda manda ela casar, porque é de interesse da nobreza nova que se formava, que ela fosse casada com um daimyo poderoso da época, ela teve que, muito jovem, adotar 3 filhas. E ela
em algum momento viu o marido dela se desentender com o irmão, então teve uma treta entre cunhados, em que o Oda falou: Você é marido da minha irmã, mas foda-se, eu vou entrar aí e vou tacar fogo na porra toda. E aí ela falou: Não, você tem que escolher entre o meu irmão que forçou eu casar com um cara porque ele queria poder e agora ele quer aniquilar esse poder, então vai morrer o meu marido, as três filhas que eu adotei e talvez eu no processo, então vai se foder. Então eu vou no castelo de Gifu e vou matar o meu irmão. E assim, o que acontece nesse processo? Nesse processo, você fica muito amigo da Wii U e você fica muito amigo do Kotaro se você souber jogar, se você jogar bem de tem que jogar. Porque os dois querem te proteger, o Kotaro ele vai entrar no processo de caçar essa mulher e vai entrar no processo de sempre tentar ficar perto de você. E eu tava assistindo o playthrough aqui, e em algum momento que eu não vou lembrar quando foi, o que acontece? Quando você começa a conversar com o personagem, ele tem um- uma postura, né? Então, ele primeiro te atende conversando de costas, depois de lado. Depois, quando você chega para conversar com ele tá olhando para você e em determinados níveis ele vai estar olhando para você com um sorriso, né? Ele vai estar te esperando. E isso é delicioso porque esse jogo, ele te mostra que nós, seres humanos, somos assim em relação a todas as pessoas que nós temos. E é muito legal você estar num ponto da vida em que quando você manda mensagem, você percebe que a pessoa ficou feliz. E quando você encontra a pessoa na rua, ela te dá um sorriso e fala, meu Deus, que vontade de conversar com você, pena que eu não tenho tempo agora, mas vou marcar alguma coisa. Mesmo que esse alguma coisa nunca aconteça, a disposição das pessoas. Eu tô pensando na palavra stance aqui o tempo inteiro, mas a, a disposição das pessoas em relação a você, a boa vontade das pessoas em relação a você é uma coisa muito importante. Eu me orgulho muito de estar aqui presente para ajudar um pequeno grupo de pessoas a qualquer momento que elas precisem, e de também ter um grupo de pessoas que eu sei que, que são pessoas com quem eu posso contar a qualquer momento. E eu sou muito grato por isso, porque tem gente que só tem dinheiro. Tem gente que só tem dinheiro e compra as pessoas para fazerem aquele serviço. Só que às vezes a gente está precisando de um serviço que ninguém vende e que só quem pode fazer é amigo. Um terapeuta, ele nunca vai te escutar tão bem quanto uma pessoa que você ama e que te conhece. Você pode amar o seu terapeuta, mas ainda assim você tem uma relação profissional com ele. E e esse jogo, ele te mostra muito a respeito da disposição das pessoas para te ajudar. Então, quanto maior a disposição da pessoa para te ajudar, mais ela aparece no meio da história quando você está passando uns perrengues. O Kotaro, quando você se perde num, num mapa, é, em- em- meu Deus, estudar vários idiomas, estudar chinês, dando aula de inglês e vendo as coisas em japonês, está me perturbando demais. Toda hora me vem palavras que são perfeitas, mas que não estão no idioma que tu falando, desculpa. Isso não é extrema inteligência, isso é nobice, é falta de habilidade. Tem uma hora que ele entra num mist ali, né? Num lugar sem saída. E é justamente o Kotaro que te salva. E que te leva a um item que você precisa muito para sair dali. Se você não faz amizade com o Kotaro, você não se perde. Você acha o caminho mais fácil. Mais fácil entre aspas. Você dá muito rolê até que você consegue sair do lugar que você se enfiou. E se você faz amizade com ele, ele aparece meio que instantaneamente na sua vivência. Você mal se perde e ele aparece lá para te tirar dali. E você tem a oportunidade de jogar com o Kotaro e ver qual que é o caminho dele até chegar a você. Ou seja, esse Resident Evil 4 Remake, em que tem o Ada's Path, isso já tinha sido inventado há muito tempo atrás, porque conforme você vai fazendo amizades, você joga com o Magoichi, você joga com o Yu, você joga com o Ikei. E cada um deles vai te ajudar no momento de perrengue, de necessidade que você passa. E se você não tivesse amizade com eles, você ia ter que fazer um outro caminho e passaria do mesmo jeito, mas não teria a experiência de não estar só
na sua caminhada, na sua jornada. Isso é muito legal. E o marketing, a cultura, a contracultura, todo mundo criou um universo em que você se orgulha de não precisar de ninguém. Você é o solo player que consegue fazer as porra toda. Eu acho que é o contrário. Acho que a gente precisaria voltar para um ponto em que a gente não se envergonha de ser frágil, e a gente não se envergonha de não conseguir fazer tudo sozinho, e que a gente faz questão de pedir e de aceitar a ajuda do outro, por quê? Porque a gente também oferece quando precisa. Isso é muito importante. E mas a lição que eu tomei desse jogo, 21 anos depois, é que em determinado momento, e eu não entendi por quê, e eu não vou achar isso aqui agora, mas em determinado momento o Juba ele começa a oferecer um óleo de cabelo pro Kotaro, e isso incomoda ele e deixa ele puto, por quê? Porque ele já tem o cabelo meio lambido, né? Quando você olha pro Kotaro, ele já tem esse cabelinho meio lambido. E aí, o que que você tá fazendo? Você tá oferecendo um gel de cabelo pra ele, ou um óleo estético pra ele, que ele fala, não, isso é coisa de mulher, porra, não é porque meu cabelo é lambidinho, é Chanelzinho, que eu gosto de coisa de mulher. Ele fica puto com você. E aí eu não entendi se ele não aceita ou se o cara faz uma bugada ali pra voltar à cena. E ele fica oferecendo esse mesmo óleo o tempo inteiro. O que que ele tá fazendo? Ele tá sabotando a imagem com o Kotaro. Quando ele faz isso, quando ele oferece o óleo. E é engraçado, porque como ele é ninja, quando você consegue o máximo de pontos de amizade com ele, ele tá pendurado de ponta cabeça em algum lugar, olhando pra você com uma cara de felicidade de te encontrar, tá divertido, e aí ele desce e conversa com você. E aí essa posição, conforme o cara insiste em dar esse óleo de cabelo, ele vai mudando. Ele deixa de estar pendurado, ele começa a ficar de frente, depois ele começa a te atender meio de lado, e aí você sabe que você queimou o filme com o cara. E quando você perde os pontos de amizade com ele, meio que intencionalmente afastando ele de você, aí ele não aparece nessa cena final. E no playthrough do cara aqui, quando chega nessa parte, ele simplesmente mata o monstro, o boss, sem que o Kotaro apareça, e depois que ele mata esse monstro, aí é que a Oyu aparece, né? Então tem uma cena engraçada aqui de como que esse personagem vai morrer, com as patas dele dando, tentando derrubar o corpo, e aí os dois caindo, porque tem uma terceira fase desse boss em que ele se destaca e cria asa e começa a voar, que é RP Realidade Senta na Calçada, ver carro passando, e só depois disso é que a Wii aparece. Ele coloca as 5 pedras que ele precisa, ele salva o jogo, e aí tem a cena em que a menina vai aparecer, e aí vai rolar um climinha, e que bonito, desculpa arruinar a história com tantos spoilers assim. Qual é a lição aqui? Quando você coloca o outro em primeiro lugar, você. Por exemplo, quando eu percebo que eu sou um péssimo amigo pro Harley, porque, embora eu goste muito dele, as nossas interações me tornam alguém extremamente tóxico. É, quando eu vejo que eu não posso ajudar uma pessoa e que com o contato eu mais ajudo do que atrapalho, como é o caso da Isa, por exemplo, por quem eu tenho um amor enorme, mas que eu não consigo fazer bem para ela, o que que a gente faz? A gente vai afastando a pessoa. E buscar afastar a pessoa não é necessariamente desamor. Eu acho que o contrário de amor é desprezo, mas você pode afastar uma pessoa de você por razões que não são desprezo. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo de anos, sem saber que essa alternativa de jogo existia, sem saber que eu precisava afastar ele de mim para que ele não morresse no fim da história, porque ele morre com o intuito de me ajudar e de me salvar. Ah, é claro, gente, vamos. A gente está falando aqui, fantasiando uma situação. Numa situação em que a Oyu caísse e que o Kotaro não aparecesse para ajudá-la, ela morreria. Então dá para construir desgraça. Eu estou dizendo que a mensagem que é passada aqui
É que se você conhecer esse jogo profundamente para saber todas as possibilidades dele, a única maneira de salvar o Kotaro seria afastá-lo de você. E às vezes a gente está numa fase de autodestruição, uma fase em que você quer beber, quer usar drogas, quer dirigir de forma perigosa, e aí tem uma pessoa que te ama e ela quer ficar ali do teu lado. Então, se você não quiser o mal da pessoa, se você não quiser ela fazer ela se sentir culpada pela vida que você leva, ou o contrário, se expor a um risco de bater o carro alcoolizado, de ser preso por porte de drogas, se você não quer levar a pessoa junto com você para um caminho ruim, ou não quer expô-la ao risco, ou percebe que na sua presença ela se torna frágil, ou fraca, ou ruim, ou não tão boa quanto ela poderia ser, quando você percebe que você não extrai da pessoa o melhor que ela pode oferecer, muitas vezes a maior prova de amor que você pode dar para a pessoa é se preocupar com o bem-estar dela acima daquilo que você quer. E sim, estou falando de Lariana. E, e nesses momentos você percebe que um mero afastamento, porém com apoio marginal aqui, ficar por perto e estar presente naquilo que você precisa, mas não além daquilo, porque a diferença do remédio e do veneno é a dosagem. Então, se você pode continuar por perto com a devida dosagem para que você extraia o melhor do relacionamento com a pessoa, ao ponto de não envenená-la, de não matá-la, mas também de não desampará-la, esse pode ser o equilíbrio perfeito para que a pessoa siga viva e siga próspera. É muito interessante porque se eu tivesse visto a possibilidade desse final quando eu joguei ele em 2001, ele não carregaria a mensagem que ele me entrega quando eu vejo o playthrough em 2023. E é por isso que a gente deve reler os clássicos. Livro ruim não se relê, pelo amor de Deus. Você não vai reler o livro do Paulo Coelho, porque não tem nada mais para você descobrir além do que foi aquela jornada. É uma novelinha ali. Mas quando você lê República, quando você lê O Príncipe, é diferente ler esse livro com 20 anos, com 30 anos e com 40 anos. Existem livros que são feitos para serem relidos. E é interessante como também existem jogos que são feitos para serem rejogados. Porque aí você aprende mais sobre você, mais sobre as pessoas, mais sobre o mundo e mais sobre a vida. E aí você pode filosofar da maneira que você quiser. A pergunta é: alguém que jogou esse jogo e se apaixonou por ele e extraiu informações valiosas de vida desse jogo, chegou às mesmas conclusões e extraiu as mesmas lições que eu? Definitivamente não. E essa é a mágica da vida. Cada pessoa é um universo único a ser explorado. E quanto mais pontos de amizade você desbloqueia com as pessoas, mais elas permitem a você o acesso no universo delas, e isso é mágico. E eu me orgulho muito de dizer que eu já fui uma pessoa muito arrombada, que usei muito informações confidenciais de pessoas em benefício próprio, nunca para prejudicar uma pessoa. Eu segui o código de ética que eles tinham entre eles, embora eu não me sentisse pertencente àquele grupo de metidos a hacker. É, eu, eu nunca usei informação para prejudicar alguém. Eu sempre usei em benefício próprio, para que eu me tornasse mais atraente. E isso conversa com a minha síndrome de impostor, e conversa com problemas que eu tenho até hoje, que toda vez eu penso, embora eu já não invado o computador de ninguém há mais de 20 anos, eu não tenho, até hoje, a sensação de merecer aquilo que eu cativo com as pessoas. Isso envolve os meus alunos. Os meus alunos são os meus melhores amigos. E até hoje eu tenho a sensação de que eu não mereço a afeição que eles têm por mim. Por quê? Porque eu acho que é de maneira desonesta que eu consigo, embora racionalmente eu entendo que não seja. Às vezes eu acho que eu só consigo tocar o coração dos meus alunos porque eu fui quem eu fui fazendo o que eu fiz nessa época em que eu jogava esse jogo, no ICQ. Não jogava desse aqui. Eu jogava esse jogo e entre um intervalo e outro eu abria esse aqui e ficava mandando foto para as pessoas verem como era o Japão. Vocês estão entendendo porque eu não gosto de usar o Japão como abertura de portas para atrair vocês com interesse sobre esse país? É porque eu já fiz muito isso, isso é uma confissão. E talvez deixar esse vídeo registrado no meu canal
me torna uma pessoa muito mais leve daqui pra frente, porque finalmente eu consigo falar sobre isso. Racionalmente, eu entendo que eu mereço admiração, respeito, carinho, afeição que eu tenho de todos os meus alunos e também amigos. Mas no fim é como se desde sempre, desde a minha infância, eu tivesse o lado bem-sucedido sempre fosse um personagem, um char que eu criei. É como se eu tivesse para sempre num loop infinito de me apresentar como um dos meus inúmeros personagens que eu tinha na época que eu ficava vivendo intimidade de um monte de gente. E não, né? É, E não, eu preciso me perdoar por isso, e eu preciso entender que eu desenvolvi uma habilidade e que está sendo recompensada neste momento, é, e que, e que por mais que eu pense que é uma vantagem, não vou dizer injusta, mas discrepante, eu tenho certo mérito por conseguir exercê-la e conseguir colher os frutos disso. Então, talvez sem esse jogo aqui, o meu comportamento nesse aqui tivesse sido diferente. E talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, por consequência desse comportamento que eu tive lá, talvez a minha vida não seria do jeito que ela é hoje. Estou partindo do princípio que estou muito satisfeito com o pouco que eu alcancei na minha vida. Que eu sinto muito prazer em viver a minha vida do jeito que eu vivo. Eu acho que tá bom já, né? E foi tudo muito bagunçado, mas eu espero que vocês tenham pego a essência. E se não pegaram, o vídeo vai estar aqui no Boas-Vindas do canal para vocês verem quando vocês quiserem, caso isso seja do interesse de vocês. Obrigado por me escutarem, obrigado por me fazerem companhia ao longo de tantos anos nesse canal. É, Vivam o domingo de vocês agora sabendo um pouco mais sobre quem eu sou. E um grande abraço.